Em nome de Jesus. Queridos, estamos no início do ano. Estamos entregando para os líderes de células novos relatórios. Então você está com o seu novo relatório na sua mão. Meu irmão, minha irmã, bote para fazer tudo certinho. Anote tudo certinho, porque isso aqui é o espelho da sua célula, tá? Então agora é hora de você colocar direitinho aqui no mês de janeiro, quantos membros comprometidos, quantos adolescentes, crianças na célula, quantos são batizados, quantos são discipulados, tá? Direitinho, né? Colocar aqui as informações, nome da célula, distrito, área, setor, líder, o tipo da célula, horário, né? Então é muito importante. E aqui atrás, é claro, o nosso espelho semanal. Eu preciso que você se atenha e qualquer dúvida, você entre em contato com o seu supervisor de setor, com o seu supervisor de área. Nós precisamos mesmo fazer um levantamento bem preciso de todos os nossos irmãos e irmãs que congregam nas nossas células. Escute, cada número que nós deixamos de comunicar aqui é uma pessoa da nossa célula que a gente deixa de lado. Deu para entender? Amém? Então nós temos que ter esse compromisso, tá certo, meus irmãos? E você que é líder, meu querido, fique muito atento ao nosso estudo de célula, principalmente, meus irmãos, nos anexos. Tem a dinâmica, nós temos o papo reto, né, com aquelas perguntas, e temos também, queridos, as nossas dicas de crescimento aqui atrás. São materiais poderosos, instruções poderosas, que nós fazemos toda semana para poder entregar para você. Então estude, meu irmão, minha irmã, estude melhor em sua liderança. Tem muita informação. Busque e trabalhe para você crescer. E para valorizar também o trabalho da secretaria, que faz isso com tanto amor e tanto carinho, né, para você. Tá bom, queridos? Quero também falar do nosso camp de jovens, né, nosso Difflin Camp está chegando aí. E nós temos uma data limite para poder trabalhar as inscrições no primeiro lote. Então, se você quer garantir a presença, né, a sua presença, ou do seu filho, ou do seu discípulo, no valor mais barato, então trabalhe até sábado, se eu não me engano, não é isso? É até sábado, né? A partir de sábado já se abre o segundo lote, e aí o valor da inscrição já vai aumentar um pouco mais, tá bom? Então garanta com que, né, você possa pagar a inscrição o mais barata possível, tá bom, queridos? E nesse sábado agora nós vamos ter o lançamento do camp. Então, todo mundo já está convocado aí para a gente poder estar trabalhando em cima desse projeto poderoso, no nome de Jesus. Hoje nós vamos estar fechando aqui aquela série Perfil de Liderança na Visão do MDA, porque nós entendemos que todos podem congregar na Paz Church, mas nem todos podem estar trabalhando na Paz Church. Porque para trabalhar, para servir a Deus e aos seus irmãos, se requer um perfil da pessoa que está trabalhando. Ter algumas características muito evidentes no dia a dia da pessoa que recebeu uma chamada de Deus para se envolver na obra dele. E nos TADES passados, nós vimos aqui que todo líder deve ter essas características aqui, ó. Pode colocar aí, por favor. Primeiro, ser qualificado nos padrões bíblicos, porque o que qualifica a gente, o que aprova ou desaprova a gente para qualquer trabalho na obra de Deus, é realmente a palavra, se a gente está de acordo com a palavra ou não. Não sou eu, de repente eu não gostei da pessoa, ou não foi com a cara dela, ou ela não fez algo para mim. Isso não existe. O que faz uma pessoa ser aprovada ou não no trabalho, no serviço da obra, são os parâmetros da palavra. Amém, meus irmãos? É o que está na Bíblia. Se está na Bíblia, beleza. Se não está, então a gente vai preparar a pessoa para ela poder servir de forma aprovada nos padrões da palavra de Deus. O outro perfil que a pessoa deve desenvolver um relacionamento com Deus. Uma outra característica é que ela deve desenvolver o caráter de Cristo.
E tudo isso a gente tem falado bastante aqui. Uma outra característica do perfil do líder é que ele deve ser exemplo no relacionamento familiar, né? Deve ter sua família debaixo dos padrões da palavra de Deus. Ele tem que ser bem-sucedido no trabalho secular e tem que manter a sua vida financeira em ordem, né? Então são questões que nós precisamos trabalhar diuturnamente para a gente poder ter isso muito evidente na nossa vida. E continuando, nós devemos ser exemplo de conquistas ministeriais. Se você está numa área, então você deve perseverar e acreditar na chamada de Deus nessa sua área, e você deve produzir frutos, conquistas. Por exemplo, se você é um líder de célula, então qual é o maior fruto que você pode alcançar na liderança de célula? Multiplicando ela. A partir do momento que você trabalha, que você chega a multiplicar uma célula, então você está sendo um exemplo de conquista, e conquista forte, porque multiplicar uma célula, meu amigo, você sabe como é que é. Quem já multiplicou a célula sabe como é que o negócio é. Entendeu? Então, nós precisamos ser exemplo de conquistas ministeriais, porque essas conquistas ministeriais, elas vão nos amadurecendo. 1 Timóteo 3,6 diz assim: esses líderes não podem ser recém-convertidos, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ou seja, o trilho de liderança, aquilo que a gente faz dentro da igreja, nos prepara, nos amadurece. É por isso que nós estimulamos as pessoas a servirem dentro da igreja, porque o serviço exige de nós um amadurecimento na fé, exige que a gente tenha maturidade para cuidar das pessoas, que a gente aumente realmente a nossa habilidade de trabalhar com pessoas e servir no reino de Deus, né? Então nós temos que ser exemplo, por exemplo, para ganhar novas pessoas para Jesus, trazendo essas pessoas para a célula, por exemplo, né? Precisamos estar na frente disso tudo. Sabe, queridos, nós temos que ser exemplo no sentido de reproduzir novos líderes e auxiliares. Já falei para você, o líder que anda só tem data de validade para terminar a sua chamada. Então nós temos que levantar pessoas ao nosso redor. Isso são exemplos de conquistas ministeriais. Multiplicar novas células ou novos discípulos, ter uma vida de maturidade espiritual, não ser aquela pessoa mimada o tempo todo, muito inconstante. Eu estou falando aqui com líderes, e líderes têm que aguentar o pancão. Porque servir no reino de Deus, meus irmãos, requer de nós maturidade espiritual. E eu ainda digo mais, no mundão aí fora, no trabalho, na escola, nas relações, meu irmão, você tem que aguentar o pancão. Se você não souber lidar com esses ambientes tóxicos, não souber lidar com as pressões, com as puxações de tapete, com as concorrências desleais, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É simples assim. Então a igreja é um ótimo laboratório para engrossar o seu couro. Porque você se tornando uma pessoa madura na fé, pode vir o que vier lá fora, você aguenta. Você está me entendendo? Sabe? Então você precisa entender que aqui é uma oportunidade muito boa de você crescer muito e desenvolver-se pessoalmente, né? Ter uma vida de maturidade e ter a aprovação dos seus líderes para novas funções. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui um workshop para os nossos ministros de púlpito, né? E trouxe vários outros irmãos que vamos estar inserindo também nesse ministério, apoiando eles, acreditando neles, capacitando eles, porque Deus tem uma obra para fazer através da vida de cada um, amém ou não amém? Então isso é o que, meus irmãos? É trabalhar para multiplicar discípulos fortes na igreja.
Então é muito importante nós termos esse entendimento, e a nossa liderança precisa olhar para nós e ver a gente como pessoas aprovadas para desenvolver novas funções, né? Então é muito legal quando a gente consegue chegar nesse tópico. Uma outra característica de um líder de sucesso é que ele deve estar apto para ensinar de forma sadia. Você já viu aquele bom professor que você olha, rapaz, esse professor ele é muito bom, mas eu não aprendo nada com ele, porque ele não sabe ensinar. E tem bem por aí. Olha, pensa num professor inteligente, ele sabe muito, mas só para ele. Tem uns porque se sentem um reizinho, porque tem um conhecimento e acham que todo mundo deve ser inferior, por isso não ensina ninguém. E você sabia que esse pensamento às vezes entra no quengo de algum líder dentro da igreja? Eu não vou ensinar porque senão vão tomar o meu lugar. Eu não vou ensinar porque o conhecimento tem que ser só meu. Não, meus irmãos. A Bíblia é clara, diz: aquilo que você ouviu, ensine a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros homens fiéis. O processo de repasse do conhecimento do reino de Deus. Então, se você quer ser um líder, mas não quer ensinar, porque não tem paciência, então não dá. Amém, queridos? Então vamos ser bem franco aqui. A gente tem que ser apto para ensinar e de forma sadia. Tito 1,9 diz assim: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então nós precisamos entender bem disso, porque antes da gente ensinar alguma coisa, nós devemos aprender sobre essa coisa. Não tem como você ensinar algo que você não sabe. Correto? E a Bíblia nos encoraja a não só saber das coisas de Deus, mas nós vivermos as coisas de Deus, antes da gente ensinar os outros. Né? Então é um desafio. E o que, como e onde eu devo aprender para poder ensinar? É estar se envolvendo na prática da célula, por exemplo. Você está ali no treinamento no dia a dia, diário. Na célula você aprende a falar com as pessoas, aprende a recepcionar, aprende a orar por elas, aprende a fazer comida, aprende a ornamentar, aprende serviço básico de eletricista, quando vai esticar um bocal não sei para onde, para iluminar lá o terreiro, para poder, o dia da comunhão. Aprende serviço de encanação, né, para botar uma torneira para ali, para lavar o prato da turma que vai chegar. Meu irmão, a célula é um negócio fenomenal. Sabe, quem vive mesmo isso cresce muito. Então você aprende e aí depois você ensina. Por quê? Porque você está na prática ali, no dia a dia. Né? Está na prática, a coisa está acontecendo. Um outro ponto para você realmente aprender muito é estar buscando aprender aqui no Tadel. Encare essa reunião como um treinamento mesmo. Não venha para cá só com aquele pensamento: eu vou lá entregar meu relatório, pegar meu estudo e vou-me embora. Esse tempo já passou, irmãos, há muito tempo. Entenda que você vem para cá para um treinamento. Aqui você vai receber informações, aqui você vai receber motivação, aqui você vai receber graça, você vai receber unção, tudo aquilo que você precisa para trabalhar no reino de Deus, para você não ser aquela pessoa que começa um negócio, depois para, depois vai, muda para outro, muda para outro, muda para outro. Tem gente que coleciona frustrações em ministério dentro da igreja. Que já foi da mídia, já foi da atmosfera, já foi do dom divino, já foi de tanta coisa, e hoje olha assim, já porque não conseguiu ter uma constância em nenhum lugar.
Então, olhe para cá para o Tadel como um treinamento e se dedique mesmo nisso. E a gente tem que passar essa cultura para o pessoal, tem que vir para cá preparado. Vou trazer minha caneta, vou pegar meu celular, vou fotografar os slides, vou anotar tudinho, vou pegar a movimentação, tudo, porque eu quero ser um líder bom. Eu quero ser um líder de respeito. Eu quero ser um líder que verdadeiramente honra ao Senhor e que mostra resultados. Não quero ser um líder meia boca. Deu para entender, meus queridos? Então, para a gente poder se estabelecer como uma liderança forte, nós temos que aprender. E a gente vai aprender aonde? Aqui no Tadel e nos demais projetos de ensino da igreja. Nós ensinamos bastante. Nós gastamos um bom tempo preparando materiais e materiais e materiais e mais materiais para trabalhar com todo mundo. Semana passada a gente fez um workshop com os missionários. Agora fizemos um workshop com os ministros de púlpito. Na semana que vem vamos fazer um workshop com todos os líderes de ministério. Então você, querida, já sabe. E assim a gente vai capacitando todo mundo. Amém, meus queridos? Então, de verdade, principalmente esse ano, essa parte de ensinar, o Senhor não vai me cobrar. Porque eu vou dedicar muito tempo mesmo para poder estar trabalhando essa área, para capacitar você, para você ser um sucesso. Porque Deus quer que você seja um sucesso. E é esse ano. Sabe, então chegou o ano de você ter sucesso na sua vida. De fato e de verdade. Como é que eu devo aprender? Lendo a Bíblia. Nós vamos também instituir aqui no Tadel um projeto de leitura da Bíblia. O líder precisa ler a Bíblia. E nós vamos ler a Bíblia. E outros livros, outros materiais para desenvolver o conhecimento. E até se for possível, se você quiser melhorar mesmo, você voltar para a escola para estudar. Pastor, eu tenho muita dificuldade e tal, tudo mais, meu irmão. Então, cara, tu quer mesmo, então tu volta para a escola. Volta para a escola, bora estudar. Amém, queridos? Né? Então, a gente tem que começar a trabalhar essas questões. Não dá, não tem como dentro da minha rotina para mim voltar para a escola, voltar para uma faculdade, por exemplo, fazer um curso técnico. Então, eu vou fazer qualificações daquilo onde eu trabalho, daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço dentro da igreja. Tem muitos e muitos e muitos cursos, palestras, oficinas, workshops, até de graça. Eu não tive mais tempo, mas eu sou figura carimbada do Sebrae, eu acho que há uns 15 anos. E no Sebrae tem uma plataforma exclusiva no Sebrae, que tem quase 300 cursos de curta duração, 5 horas, 7 horas, 10 horas, tudo online e de graça. De todas as áreas. Né? Terminou o curso, expede o certificado, e o certificado vale. Num concurso, por exemplo, naqueles que estão terminando cursos de graduação e pós-graduação, que tem que ter uma hora mínima de cursos e tudo mais. Então, e além do que isso, irmãos, o conhecimento é muito importante. Então, se você quer realmente crescer, tem que aprender. Amém? Uma outra característica muito importante de um líder de sucesso é ter bom testemunho na comunidade, onde ele está inserido. 1 Timóteo 3,7 diz assim: esse camarada também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então tem duas coisas que podem acontecer: a pessoa perder o crédito, ou a pessoa cair na cilada do diabo, uma armadilha, um escândalo, alguma coisa,
ou as duas coisas. E aqui o óbidos é danado para acontecer as duas coisas. E rápido. Então vigie. Ser um bom exemplo de pessoa dentro e fora da igreja. Né? Que, graças a Deus, aqui eu estou falando aqui, não tem ninguém assim, em nome de Jesus, graças ao nosso bom Deus. Mas aquilo que a gente procurar ser aqui dentro, tem que ser lá dentro de casa, tem que ser dentro do trabalho. Amém, meus irmãos? A gente não pode ser aquela coisa diferente. Né? Aqui na igreja, né, uma pessoa estritamente espiritual, mas sai daqui quando chega no trabalho, fala mal dos outros, fica inflamando o ambiente de trabalho. Aí se de repente a gente vai puxar um laudo da pessoa no trabalho dela, meu Jesus amado. Na escola, não estou estudando, né? Puxar um laudo do menino. Olha, lá na igreja o menino é envolvido em tudo, faminha por ministério. Mas vai lá na escola para você ver, perguntar como é que o aluno é para a professora. Né? Como é que se constrói isso? E eu não estou falando aqui, irmão, de algum comentário meu, estou falando o que está na Bíblia, eu acabei de ler. Amém, queridos? Acabei de ler, a gente tem que ter um bom testemunho por de fora. Né? Certo? Nós precisamos ter um histórico de vida que não intimide socialmente. O nosso testemunho de cavalo do diabo, de escravo do inimigo, do mundo, tem que ser de antes que a gente converteu para trás. Amém? Antes de converter para trás, daqui para frente, tem que ser testemunho de mudança, de santidade, de pureza, de honra, de caráter, desviar do mal. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quanto maior o grau, né, de exposição que a gente tem, mais cuidado a gente tem que ter com a nossa própria vida. Né? Ter uma família exemplar e de bom testemunho. Então são questões que a gente tem que lutar, meus irmãos, para a gente não ser acusado injustamente. Porque uma coisa é a gente ser acusado pelo mundo e pelo diabo, mas não acham comprovação naquilo que acusa. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente dar motivo real para as pessoas falarem. Amém? Então vamos ter cuidado. Vamos procurar vigiar. Vamos procurar trabalhar essas questões. Uma outra característica é ter a mesma visão da liderança da igreja local. Irmãos, isso aqui é um determinante para o seu sucesso. Um determinante. Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Nós precisamos ter a mesma visão, irmãos. E é um grande desafio ter a mesma visão. Eu acredito que a gente só consegue ter a mesma visão com a ajuda do Espírito Santo. E não tem como o homem, na sua própria carnalidade, assim, um monte de gente, pensar do mesmo jeito a respeito de um projeto, a respeito de uma ideia, a respeito de algo. Eu acredito que nós conseguimos por conta do Espírito de Deus que habita em nós. E mesmo na nossa dificuldade, tem momentos que a gente não entende direito como é que é, mas aí a gente, por uma questão de obediência, a gente vai lá e segue o mesmo caminho. E tem que ser desse jeito. Né? Obedecendo como? Falando a mesma linguagem, priorizando a igreja local. De fato. Né? Vamos priorizar a nossa igreja.
né? Ensinar o nosso povo a priorizar a nossa igreja e as programações da nossa igreja. Tem programação na nossa igreja? Então é na nossa igreja, a prioridade é falar a mesma língua. Para o membro já é complicado, por exemplo, agora no Tadel, eu fui convidado para ir num culto de avivamento tal, numa cruzada de poder, não sei de onde, e tudo mais. Então, tem reunião na igreja? Então eu vou para a igreja, para a minha igreja. Visão mais visão causa divisão, e não duas visões. Que a mente fica dividida. Aí você fica dividido. Tem coisas aqui que você gosta, tem coisas ali que você gosta, tem coisas acolá que você gosta, e nos 3 lugares também tem coisas que você não gosta. E acaba que pedra que anda muito não cria limo. Amém? Aí a pessoa acha que está no reino e na verdade não está em lugar nenhum, porque não se firmou em lugar nenhum. Então nós temos um compromisso, a nossa identidade é essa, é estar firmado mesmo na nossa igreja, né? Priorizando o acompanhamento, o discipulado pessoal, o pastoreio eficaz, estar debaixo de cobertura, ter um contato direto. Pastor, eu ainda não tenho um discipulado pessoal, mas você tem uma liderança que tem em cima de você, pessoas que se importam com você, né? Então tem que andar debaixo de cobertura espiritual, de pessoas que estão do lado e tudo, né? Priorizando as reuniões de célula, que é a visão de Deus para nós. Hoje nós não temos ainda um templo lá no Mamiá, mas nós fazemos as nossas células lá. Ano passado nós tivemos um inverno muito rigoroso, esse ano, em nome de Jesus, nós não vamos ficar bloqueados. Nós vamos continuar fazendo as nossas células, e logo, logo, no nome de Jesus, nós também vamos ter nosso terreno lá e vamos construir nosso templo. Hoje nós terminamos de... Terminou, Alessandro? Ainda não? Rapaz, mas termina logo isso, meu amigo. A gente está levantando a estrutura de madeira lá no Paiol, né? Então estamos trabalhando lá, em nome de Jesus, né? Estamos avançando, irmãos. A obra de Deus não para, o que falta é trabalhadores para a obra. Isso eu lhe digo, entendeu? Mas nós temos que priorizar o Tadel, temos que priorizar as reuniões quando nossos líderes nos chamam. Olha, irmãos, tem uma reunião da nossa célula, vamos para lá. Vamos para lá. É fazer, falando a mesma linguagem. Tem um projeto de assistência social, tem um projeto de um evento, caravana não sei para onde. Então, aquilo que a gente puder fazer para estar no meio, vamos fazer. Porque a gente só tende a crescer. Deus só tende a nos abençoar. Amém, meus irmãos? Então, o perfil de um líder, na visão do MDA, tem essas características. Ser qualificado nos padrões bíblicos, desenvolver relacionamento com Deus, desenvolver o caráter de Cristo, ser exemplo no relacionamento familiar, ser bem-sucedido no trabalho secular, mantenha a sua vida financeira em dias, ser exemplo de conquistas ministeriais, estar apto para ensinar de forma sadia, ter bom testemunho na comunidade, ter a mesma visão da igreja, né, da liderança da igreja local. Que você possa trabalhar para que essas características sejam bem latentes na sua vida. Trabalhe para desenvolver essas características, mais e mais. E que os seus discípulos possam desfrutar delas. Os membros da sua célula possam desfrutar delas. As pessoas dentro da sua casa, sua família, possam desfrutar de um líder forte, de uma pessoa abençoada, cheia do poder de Deus. Que não é perfeita, irmão, não estamos cobrando perfeição de ninguém, mas estamos trabalhando aqui um alvo, uma meta a ser alcançada. Então, que o Senhor coloque no seu coração e você trabalhe esse ano, para você avançar nessas características, sabe? Porque, de verdade, Deus tem interesse em melhorar a nossa vida. Mas existe realmente uma jornada, existe uma caminhada, existe um preço a ser pago.
né? Então, eu sempre digo que se nós não plantarmos o futuro que a gente quer colher, a gente vai colher o futuro que vier para a gente vai ter que aceitar. Então, que você possa plantar agora sementes para você cada vez mais melhorar naquilo que você faz, aqui dentro, lá fora, na sua casa, que você possa ser uma pessoa melhor a cada dia. E Deus vai estar do seu lado, lhe ajudando a vencer as dificuldades, a romper as barreiras, pular os obstáculos e alcançar a sua meta, o seu objetivo, o seu alvo em Deus. Nós declaramos isso na sua vida. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Glória a Deus.